Eu sempre fui um homem de fé, sabe? Desde pequenininho, minha mãe me levava na igrejinha lá do bairro e eu cresci ouvindo que Deus era amor, que Jesus morreu por nós. Quando casei com a Márcia, há 15 anos, eu já era diácono da Igreja Assembleia de Deus do pastor Josué, aqui em Três Corações. Era uma responsabilidade que eu levava muito a sério. Vocês não têm ideia. Acordava às 5 da manhã todos os dias para trabalhar na construção, porque pedreiro é isso mesmo, né? Sol quente, cimento pesado, mas eu tinha orgulho do meu trabalho. Chegava em casa todo sujo de massa, mas sempre com um sorriso para minha família. A Márcia era uma mulher abençoada, trabalhava como costureira em casa mesmo, fazia umas roupinhas lindas para os meninos da vizinhança. Nós tínhamos o Pedrinho, que hoje tá com 8 anos, e há 2 meses tinha nascido a pequena Ana Clara, nossa princesinha. Era uma felicidade danada, vocês não imaginam. O Pedrinho todo orgulhoso do irmãozinho novo, a Márcia radiante mesmo depois do parto difícil que ela teve. Eu me sentia o homem mais abençoado do mundo, trabalhando honestamente, servindo a Deus na igreja, vendo minha família crescer. Mas tinha uma coisa que sempre me incomodava um pouquinho, não vou mentir para vocês. A Márcia tinha uma devoção muito forte por Nossa Senhora Aparecida, uma herança que ela trouxe da família dela, principalmente da Dona Conceição, minha sogra. Era uma fé antiga, sabe? Daquelas que vem de berço, que passa de mãe para filha como se fosse uma joia de família. A Márcia guardava uma imagem pequenina da santa no nosso quarto, bem discreta, numa prateleira em cima da cômoda. Sempre que eu perguntava sobre aquilo, ela dizia: "Ah, Antônio, é só uma lembrança da minha mãe, não tem problema nenhum." E eu, que bobeira, achava que não tinha mesmo. Afinal, a gente se amava de verdade. A Márcia ia comigo na igreja evangélica toda semana, participava dos cultos, cantava os hinos com aquela voz doce dela. O que importava uma imagenzinha guardada no quarto, né? Eu pensava, Deus conhece o coração dela, sabe que ela me ama e ama nossa família. Que ingenuidade a minha, meu Deus do céu. As coisas começaram a mudar quando a pequena Ana Clara começou a ficar doentinha. Era um resfriado que não passava, uma tosse que foi piorando. A gente levou no postinho. O médico disse que era normal de bebê, passou uns remédiozinhos, mas a Márcia estava preocupada. Eu via nos olhos dela aquela angústia de mãe que só quem é pai entende. Ela ficava horas olhando para neném, medindo febre, tentando fazer ela mamar. E eu, coitado, trabalhando o dia inteiro, chegava em casa morto de cansado, mas sempre tentando animar minha esposa. "Vai passar, amor, é só uma gripezinha." Só que não passou. A tosse foi ficando mais forte, a febre não baixava, e numa manhã de terça-feira, a Ana Clara acordou com uma respiração estranha, meio ofegante. A Márcia me chamou no desespero: "Antônio, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada." Eu peguei minha filhinha no colo e senti meu coração gelar. Ela estava quente demais, respirando com dificuldade, os lábios meio azulados. Não pensei 2 vezes. Embrulhei ela numa mantinha e saímos correndo para o hospital. O médico da emergência foi direto: pneumonia grave, internação imediata. Quando ele falou aquelas palavras, eu senti como se o mundo tivesse desabado em cima de mim. Minha filhinha de 2 meses, tão pequenina, tão frágil, ligada naqueles aparelhos todos, respirando por um tubo. A Márcia desabou a chorar e eu tentei ser forte, mas por dentro tava um desespero que vocês não fazem ideia. O médico foi claro, o estado dela era crítico, poderia ser fatal se não respondesse ao tratamento nas próximas horas. Voltei para casa naquela noite para buscar umas coisas para o hospital, e foi então que vi a Márcia ajoelhada no nosso quarto, chorando em frente àquela imagem pequena da Nossa Senhora Aparecida. Ela estava rezando baixinho, pedindo pela vida da nossa filha, implorando por um milagre. Meu coração apertou vendo aquilo, mas eu entendia o desespero dela. A gente faz qualquer coisa quando vê um filho sofrendo, né? Qualquer coisa mesmo. Na quinta-feira, durante o culto na igreja, o pastor Josué fez uma oração especial pela Ana Clara. Todo mundo da congregação estava orando, pedindo a Deus pela cura da minha filha. Era uma emoção tão grande, aquelas pessoas todas unidos numa só fé, clamando ao Senhor. Eu me senti acolhido, amado, protegido pela família de Cristo. Pastor Josué pôs a mão no meu ombro e disse: "Irmão Antônio, Deus vai glorificar nesta situação. Tenha fé." Mas no sábado de manhã, tudo mudou. A irmã Valdirene, que sempre teve uma língua comprida, chegou perto do pastor antes do culto e sussurrou alguma coisa no ouvido dele. Vi pelos gestos que ela estava agitada, apontando para mim, fazendo cara de escândalo. Meu coração começou a acelerar, porque eu conhecia aquela mulher. Sabia que ela gostava de fofoca e de criar problema. O pastor me chamou no cantinho da igreja, longe de todo mundo. "Irmão Antônio", ele começou com aquela voz séria dele, "chegou ao meu conhecimento uma situação muito grave na sua casa. Me disseram que sua esposa pratica idolatria, que vocês têm imagens católicas em casa. Isso é verdade?" Eu senti um frio na barriga, uma sensação ruim que tomou conta de mim. "Pastor", tentei explicar, "é só uma lembrança da
da família dela. Não tem nada demais. Mas ele me interrompeu. Não tem nada demais? Irmão, a palavra é clara. Não farás imagem de escultura. Isso é abominação aos olhos do Senhor. A conversa foi ficando cada vez mais tensa. O pastor disse que eu estava sendo conivente com o pecado, que como diácono eu deveria ser exemplo para a congregação, que não podia permitir idolatria na minha própria casa. Ele falou sobre a doença da Ana Clara. Sugeriu que poderia ser um castigo por causa da desobediência espiritual que ele estava acontecendo na nossa família. Aquelas palavras entraram no meu coração como facadas. Será que era verdade? Será que minha filha estava sofrendo por minha causa? Você tem até domingo para resolver essa situação, o pastor disse com firmeza. Ou destrói essa imagem da sua casa e se arrepende publicamente, ou vai ser disciplinado e afastado do cargo de diácono. A igreja não pode compactuar com idolatria. Saí dali com a cabeça zonza, o coração partido em 1000 pedaços. Como eu ia contar isso para Márcia? Como ia destruir aquela imagem que era tão importante para ela, ainda mais naquele momento de desespero? Cheguei no hospital e encontrei minha esposa do lado do berço da Ana Clara, segurando a mãozinha da nossa filha. Os aparelhos faziam aquele barulho constante, mostrando que ela estava lutando para viver. A Márcia olhou para mim e perguntou: como foi o culto, amor? Eu não consegui falar nada. Como contar que o pastor queria que eu destruísse a única coisa que estava dando força para ela naquele momento terrível? Passamos o domingo inteiro no hospital. A Ana Clara teve uma piora durante a madrugada. Os médicos correram para o quarto, aumentaram a medicação, mexeram nos aparelhos. A Márcia estava desesperada, chorando sem parar. E eu me senti o homem mais impotente do mundo. Não conseguia proteger minha filha, não conseguia consolar minha esposa, e ainda por cima estava com aquele ultimato do pastor pesando na minha consciência. Segunda-feira de manhã, o pastor Josué apareceu no hospital. Veio fazer uma visita pastoral, como ele disse, mas eu sabia que ele queria uma resposta. Na frente da Márcia, ele foi educado, fez uma oração pela Ana Clara, mas quando saímos no corredor, ele foi direto. E então, irmão Antônio, já resolveu a situação em casa? Eu tentei pedir mais tempo, explicar que minha esposa estava muito abalada, mas ele foi inflexível. A palavra de Deus não espera conveniência nossa. Ou você se posiciona hoje, ou amanhã, a congregação toda vai saber que o diácono Antônio permite idolatria na sua casa. A ameaça foi clara. Se eu não fizesse o que ele queria, seria exposto publicamente, humilhado na frente de toda a igreja. Minha reputação, meu cargo, minha posição na comunidade, tudo seria destruído. E pior, a igreja inteira ia virar as costas para minha família, no momento que a gente mais precisava de apoio. Com minha filha internada, lutando pela vida, eu não podia me dar ao luxo de perder a única rede de apoio que a gente tinha. Voltei para casa naquela tarde com o coração pesado como chumbo. A Márcia tinha ficado no hospital com a Ana Clara e o Pedrinho estava na casa da vizinha. Era a oportunidade que eu precisava, ou que eu achava que precisava. Entrei no nosso quarto e olhei para aquela imagem pequena da Nossa Senhora Aparecida na prateleira. Era bonita, delicada, tinha uns 15 centímetros de altura, pintada à mão com muito carinho. Os olhos da santa pareciam me olhar com uma doçura que partiu meu coração. Peguei a imagem nas mãos e senti um tremor no corpo inteiro. Como eu ia fazer aquilo? Como ia destruir alguma coisa que trazia consolo para minha esposa no momento mais difícil das nossas vidas? Mas a voz do pastor ecoava na minha cabeça: é abominação aos olhos do Senhor. E se ele tivesse razão? E se a doença da Ana Clara fosse mesmo um castigo por causa da minha tolerância com a idolatria? Guardei a imagem numa sacola e fui para a igreja. Era terça-feira de tarde. Não tinha culto, mas o pastor Josué estava lá. Como sempre, ficava organizando as coisas para o culto da noite. Quando me viu chegar com a sacola, um sorriso apareceu no rosto dele. Muito bem, irmão Antônio, ele disse. Você tomou a decisão certa. Agora vamos fazer isso do jeito correto, como exemplo para toda a congregação. Ele ligou para alguns membros da igreja, pediu para eles virem testemunhar um momento importante na vida do irmão Antônio. Meu coração começou a bater descompassado. Não era isso que eu esperava. Eu achei que ia ser uma coisa reservada, mas ele queria transformar aquilo num espetáculo, numa demonstração pública da minha conversão da idolatria. Em uma hora, tinha umas 20 pessoas no quintal da igreja, gente que eu conhecia há anos, famílias inteiras que me respeitavam, que confiavam em mim como diácono. O pastor pediu para todo mundo fazer um círculo, tirou a imagem da sacola e colocou no centro. Irmãos, ele começou com aquela voz de pregador: hoje vocês vão testemunhar o poder da palavra de Deus transformando um coração. O irmão Antônio vai destruir este ídolo que estava trazendo maldição para a família dele. Maldição. A palavra ecoou no meu coração como um tiro. Será que era verdade? Será que aquela imagem estava realmente trazendo maldição para minha família? O pastor continuou: como vocês sabem, a filhinha do irmão Antônio está internada, lutando contra uma doença grave. Hoje ele vai quebrar as cadeias espirituais que estavam impedindo a bênção de Deus de fluir na vida dele. Todo mundo ficou olhando para mim, esperando
celebrando. Alguns sussurravam entre si, outros pareciam emocionados, achando que era uma grande vitória espiritual. Eu olhei para a imagem da Nossa Senhora no chão e senti uma dor no peito que não consigo explicar direito. Era como se eu tivesse prestes a trair alguma coisa muito sagrada, muito pura. O pastor me entregou um martelo. Faça com suas próprias mãos, irmão, ele disse. Quebre este ídolo e declare sua liberdade. Minhas mãos tremiam segurando aquele martelo. Olhei ao redor e vi todos aqueles rostos expectantes, pessoas que eu respeitava, que me conheciam como um homem de Deus. Se eu não fizesse aquilo, seria humilhado na frente de todos. Perderia meu lugar na igreja, minha posição na comunidade, o respeito que levei anos para construir. Eu não consigo, murmurei. Não consigo quebrar ela assim. O pastor franziu a sobrancelha. Como assim não consegue, irmão Antônio? Isso é desobediência à palavra de Deus. Sua filha está morrendo no hospital e você não quer quebrar um pedaço de gesso que pode estar atrapalhando a cura dela? As palavras dele foram como murros no meu estômago. Minha filha estava morrendo. E se ele tivesse razão? E se eu tivesse o poder de salvar ela simplesmente destruindo aquela imagem? Então vamos fazer diferente, o pastor disse vendo minha hesitação. Vamos queimar. Fogo purifica tudo, destrói toda influência maligna. Ele mandou a irmã Valdirene buscar álcool e fósforos. Meu coração disparou. Queimar parecia ainda pior que quebrar, mas a pressão estava sendo demais. Todo mundo olhando, esperando, julgando minha fé pela minha disposição de fazer aquele sacrifício. A irmã Valdirene voltou com os materiais. O pastor preparou uma fogueirinha pequena no meio do quintal, colocou a imagem ali perto e me entregou o fósforo. Agora, irmão Antônio, ele disse com autoridade, declare sua liberdade da idolatria. Queime esse ídolo e reclame a cura da sua filha. Todo mundo repetiu. Amém. Queima, queima. Era como se fosse um ritual, uma cerimônia de libertação. Fechei os olhos e acendi o fósforo. Minha mão tremeu tanto que quase apagou a chama. Quando abri os olhos, vi os detalhes delicados da imagem da Nossa Senhora mais uma vez. O manto azul, as mãos postas em oração, o rostinho sereno e amoroso. Era bonita demais para ser destruída daquele jeito, mas todo mundo gritava, faz isso pela sua filha, pela cura dela. E eu fiz. Deus me perdoe, eu fiz. Coloquei fogo na imagem da Nossa Senhora Aparecida. Ela começou a derreter, a tinta descascando, o gesso estalando com o calor. A fumaça subiu para o céu e todo mundo gritou, glória a Deus, aleluia, a maldição foi quebrada. Eles estavam eufóricos, como se tivessem presenciado um grande milagre, uma grande vitória do bem contra o mal. Mas eu me senti morrer por dentro. Cada pedacinho daquela imagem que derretia era como se derretesse um pedaço da minha alma junto. Eu estava traindo a fé da minha esposa, destruindo alguma coisa que ela amava, que trazia paz pro coração dela. E pior, estava fazendo isso na frente de um monte de gente, transformando numa humilhação pública. O pastor me abraçou quando tudo acabou. Muito bem, irmão. Agora sim você está livre para receber a bênção de Deus. Sua filha vai ficar curada, pode ter certeza. Mas eu não senti nenhuma paz, nenhuma vitória. Só senti um vazio terrível, um peso na consciência que parecia me esmagar por dentro. Saí dali e fui direto pro hospital, sem nem passar em casa. Precisava ver minha filha, precisava saber como ela estava. Durante o caminho, tentei me convencer de que tinha feito a coisa certa, que Deus ia honrar meu sacrifício, que a Ana Clara ia ficar curada por causa da minha obediência. Mas uma voz no fundo do meu coração sussurrava que eu tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida. Cheguei no quarto da Ana Clara e encontrei a Márcia sentada na cadeira ao lado do berço, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de tristeza, desespero e decepção. Ela olhou para mim e perguntou, onde você estava? Eu te liguei 5 vezes. Você não atendeu. Eu balbuciei alguma desculpa. Disse que tinha ido resolver umas coisas da igreja. Antônio, ela disse com a voz embargada. Eu tive um pressentimento muito ruim hoje de tarde. Era como se alguma coisa muito preciosa tivesse sido perdida, destruída. Você não fez nada com a imagem da Nossa Senhora, fez? Meu sangue gelou. Como ela podia ter sentido? Como podia ter adivinhado exatamente o que tinha acontecido? Eu tentei mentir. Disse que não sabia do que ela estava falando, mas a Márcia me conhecia bem demais. Ela viu nos meus olhos que eu estava escondendo alguma coisa. Você destruiu ela, não foi? Ela perguntou com uma voz que cortou meu coração. Você queimou minha Nossa Senhora por causa da pressão do pastor. Não consegui negar. Desabei a chorar e contei tudo. O ultimato do pastor, a pressão da igreja, o medo de ser humilhado, a esperança de que destruir a imagem pudesse curar nossa filha. A Márcia me olhou com uma tristeza que eu nunca vou esquecer. Não era raiva, não era ódio, era uma decepção profunda, uma dor de quem se sente traída pela pessoa que mais ama no mundo. Antônio, ela disse baixinho, você não queimou só uma imagem, você queimou minha fé, minha herança, a memória da minha mãe. Você me humilhou, me traiu no momento que eu mais precisava de apoio. E pior, fez isso achando que ia ajudar nossa filha, quando na verdade pode ter feito
feito exatamente o contrário. Aquelas palavras entraram no meu coração como punhais. Eu queria me explicar, queria contar sobre a pressão que sofri, sobre o medo de perder meu lugar na igreja, sobre o desespero de fazer qualquer coisa que pudesse salvar nossa filha, mas as palavras saíam todas embaralhadas, sem sentido. Eu estava completamente perdido, sem rumo, sem paz. A Márcia levantou da cadeira e se ajoelhou do lado do berço da Ana Clara. Começou a rezar baixinho, mas agora não tinha mais imagem nenhuma para olhar, nenhum ponto de apoio visual para sua fé. Ela rezava pro ar, pro nada, com uma voz quebrada que partiu meu coração em 1000 pedaços. Nossa Senhora Aparecida, ela sussurrava, perdoe meu marido. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele estava desesperado, com medo. Perdoe ele e cure nossa filha. Passou a noite inteira assim, eu tentando dormir na cadeira, mas acordando a cada 5 minutos com a consciência pesada. A Márcia orando baixinho, pedindo perdão por mim, implorando pela cura da Ana Clara. E nossa filhinha ali, ligada naqueles aparelhos, respirando com dificuldade, lutando para viver. Na manhã de quarta-feira, o médico veio fazer a visita de rotina. Ele examinou a Ana Clara, olhou os exames, mexeu nos aparelhos e balançou a cabeça com preocupação. Olha, ele disse com aquela sinceridade difícil de médico experiente, vocês precisam se preparar. O quadro dela piorou durante a noite. A pneumonia está muito agressiva, os pulmõezinhos dela estão muito comprometidos. Não sabemos se ela vai resistir até o final do dia. O mundo desabou em cima de mim. Minha filha ia morrer. Minha princesinha de 2 meses não ia resistir. E eu tinha destruído a única coisa que poderia ter ajudado, que trazia paz para minha esposa, que conectava nossa família com algo sagrado e poderoso. Eu tinha trocado a fé genuína da Márcia pela aprovação dos homens da igreja. A Márcia desabou a chorar quando o médico saiu. Ela se jogou em cima do berço, segurando a mãozinha da Ana Clara, implorando, não leva ela, meu Deus, não leva minha filha. Eu faço qualquer coisa, qualquer sacrifício, mas não leva ela. Era um desespero de mãe que ecoava por todo o corredor do hospital. Outras famílias paravam para ouvir. Enfermeiras vinham tentar consolar, mas nada adiantava. Eu queria abraçar minha esposa, queria dividir aquela dor com ela, mas sentia que não tinha mais direito. Eu tinha traído a confiança dela, tinha destruído sua fé no momento que ela mais precisava. Como eu podia oferecer consolo quando eu era parte do problema? Como podia pedir para Deus ajudar nossa filha quando eu mesmo tinha afastado a intercessão da Nossa Senhora? O dia passou numa agonia terrível. A Ana Clara teve várias crises respiratórias, os médicos entrando e saindo do quarto, aumentando medicação, mexendo nos aparelhos. Cada vez que os alarmes tocavam, meu coração parava. Cada vez que via a correria dos enfermeiros, eu achava que era o fim, que minha filha tinha partido para sempre. O pastor Josué apareceu no final da tarde. Veio dar apoio espiritual, como ele disse, mas eu sabia que ele queria confirmar se o milagre tinha acontecido depois que eu destruí a imagem. Quando viu o estado grave da Ana Clara, ficou meio desconcertado. Mas, irmão Antônio, ele sussurrou para mim no corredor, você quebrou as cadeias espirituais ontem. Por que a situação não melhorou? Eu olhei para ele com uma raiva que nunca senti antes. Pastor, eu disse com a voz trêmula, minha filha tá morrendo, minha esposa tá destruída. Eu fiz o que o senhor mandou, queimei a imagem, me humilhei na frente de todo mundo, e as coisas só pioraram. Talvez o senhor tenha se enganado sobre o que Deus queria. O pastor ficou vermelho de raiva. Irmão Antônio, ele disse com autoridade, você não pode questionar a orientação pastoral. Se a cura não veio, é porque ainda tem alguma resistência espiritual, algum pecado oculto que está impedindo a bênção. Você precisa examinar seu coração, se arrepender completamente. Aquelas palavras foram a gota d'água. Eu estava enterrando minha filha. Minha esposa não falava mais comigo. Minha consciência estava dilacerada pela traição que cometi, e agora ele ainda queria botar a culpa em mim. Pastor, eu disse firme, o senhor pode sair do meu hospital. O senhor já fez estrago suficiente na minha família. Não quero mais conselhos, não quero mais orientação, só quero que deixe a gente em paz. Ele saiu bufando, ameaçando me disciplinar na igreja, dizendo que eu estava me rebelando contra a autoridade de Deus. Mas eu não ligava mais. Minha filha estava morrendo, e eu precisava estar ali com ela e com a Márcia. Não importava mais nada além disso. A noite chegou como um manto pesado sobre nossa dor. A Ana Clara estava cada vez mais fraquinha, os sinais vitais cada vez mais instáveis. O médico de plantão foi claro, vocês deviam chamar a família. Pode ser questão de horas. Chamei minha sogra, os irmãos da Márcia, trouxe o Pedrinho para se despedir da irmãzinha. Era o momento mais triste da minha vida inteira. Todo mundo chegou chorando. Minha sogra, Dona Conceição, olhou para mim com uma mistura de dor e reprovação. Ela sabia da história da imagem. A Márcia tinha contado para ela no telefone. Meu genro, ela disse com a voz embargada. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Como pôde destruir a proteção da nossa santa no momento que mais precisava dela? Eu não tinha resposta, não tinha explicação, não
tinha desculpa. Eu simplesmente tinha feito a coisa errada por motivos que agora pareciam tão pequenos, tão mesquinhos. Tinha trocado o amor pela aprovação, a fé pela posição social, a confiança da minha família pela opinião de outros homens. Era quase meia-noite quando aconteceu. A Ana Clara teve uma crise respiratória muito forte. Os aparelhos dispararam alarmes. A equipe médica correu para o quarto. Eles tentaram de tudo. Aumentaram o oxigênio, injetaram medicação, fizeram massagem cardíaca, mas nada funcionava. Minha filha estava partindo e eu não podia fazer nada para impedir. A Márcia segurou a mãozinha da Ana Clara e começou a orar com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Não era mais uma oração pedindo cura, era uma oração entregando nossa filha nas mãos de Deus, pedindo só que ela não sofresse, que tivesse paz na passagem. Nossa Senhora Aparecida, ela repetia entre lágrimas: recebe minha filha, cuida dela lá no céu, não deixa ela sentir dor. Foi nesse momento que aconteceu o impossível. Eu estava encostado na parede, completamente arrasado, quando senti um cheiro suave de rosas tomando conta do quarto. Era um perfume delicado, impossível de explicar, que não tinha nada a ver com o ambiente hospitalar cheio de desinfetante e remédio. Olhei ao redor procurando a origem daquele cheiro e vi uma luz dourada muito suave envolvendo o berço da Ana Clara. A princípio achei que era a alucinação do cansaço, do desespero, da exaustão emocional. Mas o cheiro de rosas ficou mais forte e a luz mais intensa. Era como se uma presença muito amorosa, muito maternal, tivesse entrado no quarto e estivesse tomando conta da situação. Olhei para Márcia e vi que ela também tinha percebido alguma coisa, porque parou de chorar e ficou olhando para o berço com uma expressão de espanto. Então vi com meus próprios olhos uma figura feminina muito bonita, vestida com um manto azul estrelado, se inclinando sobre o berço da Ana Clara. Era Nossa Senhora Aparecida, exatamente igual à imagem que eu tinha queimado 2 dias antes, só que viva, luminosa, real. Ela estendeu as mãos sobre minha filha e sussurrou com uma voz doce como mel: não temas, esta criança vai viver, vai crescer forte e saudável, vai ser testemunha do meu amor. Meu coração disparou de uma forma que eu nunca senti. Era medo, espanto, alegria, arrependimento, tudo misturado numa emoção impossível de descrever. Eu tinha destruído a imagem dela, tinha traído a devoção da minha esposa, tinha duvidado do poder dela, e mesmo assim ela estava ali, cuidando da minha filha com o amor mais puro que existe. A Ana Clara, que estava quase sem vida nos braços da mãe, abriu os olhinhos de repente. Não eram mais aqueles olhos vidrados de quem está partindo, eram olhos brilhantes, despertos, cheios de vida. Ela mexeu as perninhas, esticou os bracinhos, e pela primeira vez em dias deu um sorriso lindo, angelical, como se ela tivesse visto alguma coisa maravilhosa. Os aparelhos começaram a mostrar sinais vitais normais. A respiração dela ficou regular, natural, sem esforço. A cor da pele voltou ao normal. Os lábios ficaram rosinhas de novo. Era como se ela tivesse renascido naquele momento, como se uma força divina tivesse restaurado completamente a vida dentro dela. O médico que estava tentando reanimar ela parou o que estava fazendo e olhou para os aparelhos com cara de quem não entende nada. Isso é impossível, ele murmurou. Os sinais vitais dela estão perfeitos, completamente normais. Nunca vi uma reversão tão rápida e completa. Ele examinou a Ana Clara de novo, ouviu o pulmãozinho dela, mexeu nos aparelhos. Não entendo, ele repetia. É como se ela nunca tivesse tido pneumonia. A Márcia olhou para mim com lágrimas. De pura alegria escorrendo pelo rosto. Ela sabia, eu sabia, nós dois sabíamos o que tinha acontecido ali. Nossa Senhora Aparecida tinha visitado nossa filha, tinha curado ela com suas próprias mãos, tinha mostrado que o amor dela é mais forte que qualquer coisa, inclusive mais forte que a minha covardia e traição. Antônio, a Márcia sussurrou, segurando nossa filha nos braços. Você viu? Você viu ela aqui? Eu só consegui balançar a cabeça porque as palavras não saíam da minha garganta. Como eu ia explicar que tinha visto a mesma Nossa Senhora que eu queimei 2 dias antes? Como ia dizer que ela me perdoou, que ela salvou nossa filha apesar de tudo que eu fiz? Minha sogra, Dona Conceição, se aproximou do berço e também sentiu aquele cheiro de rosas. Ela esteve aqui. Ela disse com certeza absoluta: Nossa Senhora veio cuidar da netinha dela. Eu conheço esse perfume desde menina. É o mesmo que minha mãe sentia quando rezava para ela. A velha senhora olhou para mim com lágrimas nos olhos. Meu filho, você pode ter queimado a imagem, mas não conseguiu queimar o amor que ela tem por esta família. O médico chamou outros colegas para ver o caso da Ana Clara. Eles fizeram novos exames, bateram radiografias, colheram sangue para análise. Tudo indicava que minha filha estava completamente curada. Os pulmões limpinhos, a infecção sumiu, a febre passou, tudo voltou ao normal. É um caso para os livros de medicina, um dos médicos comentou. Cura espontânea completa. Nunca tinha visto nada igual, mas eu sabia que não tinha sido espontânea. Tinha sido um milagre
milagre, uma intervenção divina da Nossa Senhora Aparecida. E o mais impressionante é que ela fez isso depois que eu cometi a maior traição da minha vida espiritual. Ela mostrou que o perdão dela é maior que qualquer pecado, que o amor dela é maior que qualquer erro humano. Passamos mais 2 dias no hospital só para observação, mas a Ana Clara estava perfeita. Mamava com força, dormia tranquila, brincava com os dedinhos como qualquer bebê saudável. Quando chegou a hora da alta, o médico balançou a cabeça. Vocês podem ir para casa, ela tá curada completamente. Foi um milagre mesmo. No caminho para casa, a Márcia e eu finalmente conversamos sobre tudo o que tinha acontecido. Pedi perdão por ter queimado a imagem, por ter traído a fé dela, por ter cedido à pressão da igreja no momento que ela mais precisava de apoio. Eu fui covarde, eu admiti. Tive medo dos homens em vez de confiar em Deus. Troquei sua fé pela minha posição na igreja. Antônio, ela disse segurando minha mão, Nossa Senhora me mostrou que ela já te perdoou. Se ela perdoou, quem sou eu para não perdoar? O que importa agora é que nossa filha tá viva, nossa família tá unida e a gente aprendeu que o amor de Deus é maior que qualquer igreja, qualquer pastor, qualquer pressão humana. Quando chegamos em casa, a primeira coisa que fiz foi ligar pro pastor Josué. Contei sobre a cura milagrosa da Ana Clara, sobre a aparição da Nossa Senhora, sobre como ela tinha visitado nossa filha no hospital. Esperava que ele ficasse feliz pela cura, mesmo que não concordasse com a forma como aconteceu. Irmão Antônio, ele disse com frieza, isso que você está descrevendo é coisa do demônio. Satanás se transforma em anjo de luz para enganar os filhos de Deus. Você e sua esposa estão sendo enganados por espíritos malignos. Precisa de libertação urgente. Aquelas palavras me deixaram revoltado de uma forma que eu nunca senti. Pastor, eu disse firme, o senhor está chamando a cura da minha filha de coisa do demônio. Está dizendo que o milagre que salvou a vida dela é obra de Satanás? Que tipo de homem de Deus é o senhor? Eu sou um homem que conhece a palavra. Ele gritou do outro lado da linha. E a palavra diz que só Jesus salva, só Jesus cura. Essa aparição mariana é idolatria pura, é engano do inimigo para afastar vocês da verdadeira fé. Não, pastor. Eu respondi com uma calma que me surpreendeu. O senhor que está enganado. Deus usa quem ele quer para fazer seus milagres. Nossa Senhora é mãe de Jesus. Ela intercede por nós junto ao filho dela. O que aconteceu com minha filha foi amor puro, foi misericórdia divina. E se o senhor não consegue ver isso, o problema é do senhor, não meu. Desliguei o telefone e nunca mais pisei naquela igreja. No domingo seguinte, a Márcia e eu fomos visitar a Basílica de Aparecida com a Ana Clara no colo. Era nossa forma de agradecer pela cura, de pedir perdão pela traição, de renovar nossa fé na Nossa Senhora. Quando entrei naquela igreja linda, cheia de exvotos e testemunhos de milagres, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Ajoelhei na frente da imagem grande da Nossa Senhora Aparecida e chorei como uma criança. Pedi perdão por ter queimado a imagem, por ter duvidado do poder dela, por ter traído a fé da minha esposa. E sabe o que eu senti? Senti um abraço maternal, acolhedor, que me disse sem palavras, meu filho, você já está perdoado. Eu conheço seu coração, sei que você agiu por desespero, não por maldade. O que importa é que agora você entendeu que o amor não conhece fronteiras religiosas. A Márcia comprou uma imagem nova da Nossa Senhora, ainda mais bonita que a primeira. Colocamos ela no nosso quarto de novo, mas agora com minha aprovação total, com minha devoção também. Aprendi que Maria não é rival de Jesus, ela é caminho para ele. Ela não afasta de Deus, ela aproxima. Ela não divide a adoração, ela multiplica o amor. O Pedrinho, que tinha ficado muito triste quando viu a gente queimar a imagem da Nossa Senhora da mamãe, ficou super feliz quando viu a nova. Papai, ele disse com aquela sabedoria de criança, agora a Nossa Senhora vai cuidar da Ana Clara para sempre, né? E eu respondi, sim, meu filho, ela sempre cuidou, mesmo quando o papai não acreditava. Voltei a trabalhar na construção com uma alegria renovada. Meus colegas perguntavam sobre o milagre da Ana Clara, e eu contava tudo. A pneumonia, o desespero, a aparição da Nossa Senhora, a cura instantânea. Muitos ficavam emocionados, alguns até choravam ouvindo a história. Era impressionante como o testemunho tocava o coração das pessoas. Um dia, encontrei o pastor Josué na rua. Ele estava com alguns membros da igreja, e quando me viu, virou a cara. Mas eu fui até ele, cumprimentei educadamente, perguntei como ele estava. Irmão Antônio, ele disse com um tom de superioridade, você ainda está a tempo de se arrepender desse engano que está vivendo? Pode voltar para a igreja quando quiser, desde que abandone essa idolatria mariana. Pastor, eu respondi olhando nos olhos dele, eu não abandonei Jesus, eu encontrei ele de um jeito diferente. A Nossa Senhora me levou mais perto do filho dela, não mais longe. Minha fé hoje é mais forte do que nunca. Minha família é mais unida. Minha filha está viva por um milagre. Se isso é engano, então prefiro ficar enganado do que voltar para uma igreja que condena o amor. Alguns membros da igreja que ouviram nossa conversa ficaram pensativos. Semanas depois, soube que 3 famílias tinham saído daquela congregação.
Uma delas me procurou para contar: irmão Antônio, quando vimos como o pastor tratou o milagre da sua filha, percebemos que alguma coisa estava errada. Um homem de Deus deveria se alegrar com uma cura, não condenar ela. Hoje, 2 anos depois, minha vida é completamente diferente. Sou católico praticante, participo da pastoral familiar da paróquia, ajudo famílias com problemas. A Ana Clara é uma menina linda, forte, saudável, que não teve mais nenhum problema de saúde depois daquela noite no hospital. O Pedrinho adora a irmãzinha, ajuda a cuidar dela, reza o terço com a gente toda noite. A Márcia floresceu na fé católica. Ela participa do movimento de cursilho, organiza novenas, visita doentes no hospital onde a Ana Clara foi curada. Muitas vezes ela conta nosso testemunho para outras famílias em desespero, e sempre alguém sai fortalecido na fé depois de ouvir nossa história. Minha sogra, Dona Conceição, se tornou minha grande conselheira espiritual. Ela me ensina sobre a devoção mariana, sobre os santos, sobre a tradição católica que eu não conhecia. Meu genro, ela sempre diz: Deus usou sua covardia para mostrar a coragem do perdão, usou sua fraqueza para manifestar a força da misericórdia. Construí um pequeno oratório no meu quintal com uma imagem linda da Nossa Senhora Aparecida. Todo dia de manhã, antes de ir trabalhar, passo lá para agradecer por mais um dia, para pedir proteção para minha família. À noite, quando volto da obra, passo lá de novo para entregar as preocupações do dia. No aniversário da cura da Ana Clara, a gente faz uma festa pequena em casa, convida a família, conta a história para quem ainda não conhece. É impressionante como Deus usa nosso testemunho para tocar outros corações. Já recebemos visitas de gente de outros estados que ouviu falar do nosso milagre e veio conhecer nossa família. O que mais me marca é a mudança que aconteceu no meu coração. Antes, eu tinha uma fé cheia de medo, de regras, de julgamentos. Era uma fé que dividia as pessoas entre nós e eles, que condenava mais do que acolhia. Hoje, minha fé é baseada no amor, na misericórdia, na compreensão de que Deus é maior que nossas diferenças religiosas. Aprendi que Nossa Senhora não é rival de Jesus. Ela é a melhor forma de chegar até Ele. Quando rezo para ela, não tô adorando uma criatura. Tô pedindo para a Mãe de Deus interceder por mim junto ao filho dela. É como pedir para a própria mãe da gente conversar com nosso irmão mais velho quando a gente fez alguma coisa errada. A Ana Clara hoje tem 2 anos e meio. É uma criança alegre, esperta, cheia de vida. Quando pergunto para ela quem é a moça bonita da imagem no quarto, ela responde: é a Nossa Senhora que me curou. Como uma criança pequena sabe disso? Como ela lembra de alguma coisa que aconteceu quando tinha 2 meses? Só posso concluir que foi a própria Nossa Senhora que plantou essa memória no coração dela. Muitas vezes, quando estou trabalhando na obra, olho para o céu e converso com Nossa Senhora. Peço perdão de novo por ter queimado a imagem dela. Agradeço por ter salvado minha filha. Peço proteção para minha família. E sempre sinto aquela mesma paz que senti no hospital. Aquela certeza de que ela está cuidando da gente. O milagre da Ana Clara mudou não só minha família, mas toda a nossa comunidade. Vizinhos que eram indiferentes à religião começaram a frequentar a igreja. Amigos que tinham perdido a fé se reaproximaram de Deus. Parentes distantes voltaram a se reunir para rezar junto. Foi como se o amor de Nossa Senhora se espalhasse em círculos cada vez maiores a partir daquele quarto de hospital. Hoje, quando encontro alguém passando por dificuldades parecidas com as que passei, sempre conto minha história. Falo sobre como o medo dos homens pode nos afastar do amor de Deus. Explico que a fé verdadeira não julga, não condena, não divide. A fé verdadeira acolhe, perdoa, cura, transforma. E sempre termino meu testemunho dizendo: se você está sofrendo, se está desesperado, se sente que não tem mais para onde correr, entrega tudo para Nossa Senhora Aparecida. Ela é mãe, ela entende a dor de quem ama. Ela vai interceder por você junto ao Jesus, vai pedir pro filho dela cuidar dos seus problemas. Porque o amor de mãe é o que mais se parece com o amor de Deus neste mundo. A Ana Clara cresceu forte e saudável, nunca mais teve problema algum de saúde. Hoje ela tem 5 anos. É uma criança alegre que adora brincar no oratório do quintal. Toda noite, antes de dormir, ela reza um Pai Nosso e 3 Ave-Marias para agradecer a Nossa Senhora por ter salvado a vida dela. É uma devoção natural, espontânea, que brotou do coração dela sem ninguém ensinar. Meu casamento com a Márcia também se fortaleceu muito depois daqueles dias difíceis. Passar por uma situação extrema junto, ver um milagre acontecer na nossa família, isso criou entre nós uma cumplicidade e uma gratidão que antes não existiam. Hoje somos mais unidos, nos respeitamos mais, confiamos mais um no outro. E eu me tornei um homem diferente, mais humilde, mais compreensivo, menos julgador. Aprendi que a verdadeira fé se mede pela capacidade de amar, não pela capacidade de condenar. Aprendi que Deus fala através de muitas vozes, não só daquela que a gente está acostumado a ouvir. Aprendi que o perdão é mais poderoso que qualquer punição
punição. Quando conto essa história para alguém, sempre vejo lágrimas nos olhos de quem escuta. É porque todo mundo já passou por momentos de desespero, todo mundo já teve que escolher entre o que é certo e o que é conveniente, todo mundo já precisou de um milagre na vida. E quando escutam que Nossa Senhora Aparecida ainda faz milagres hoje, que ela ainda cuida das famílias brasileiras como cuidou da nossa, isso desperta uma esperança que estava adormecida no coração. Minha filha Ana Clara é hoje meu maior tesouro e minha maior responsabilidade. Ela é uma criança milagre, uma prova viva do amor de Nossa Senhora. E eu sei que tenho a obrigação de criá-la na fé, de ensinar para ela que quando Deus quer fazer um milagre, Ele usa quem tem fé verdadeira, quem confia no poder do amor maternal de Maria. Por isso, toda vez que posso, eu conto essa história. Conto para mostrar que Nossa Senhora Aparecida não é coisa do passado, não é só tradição dos antigos. Ela tá viva, tá presente, tá cuidando dos filhos brasileiros até hoje. Conto para dar esperança para quem tá desesperado, para mostrar que nunca é tarde para pedir perdão, que nunca é tarde para recomeçar. Porque se ela perdoou um homem covarde como eu, se ela salvou uma criança mesmo depois que o pai queimou a imagem dela, então ela pode fazer qualquer milagre na vida de qualquer pessoa que chegue até ela com fé e humildade. Nossa Senhora Aparecida é mãe de todos nós, e mãe nunca abandona filho, não importa o que ele tenha feito.